Brittany bateu à porta da sua vizinha. Brooke abriu e olhou surpresa para sua colega de turma. Tens alguma coisa para comer? Perguntou Brittany enquanto entrava na sala. Sim, entra, ofereceu Brooke. Elas sentaram-se à mesa, que servia tanto de mesa de almoço como de escrita, e Brittany começou a comer massa, contando a Brooke sobre o seu encontro mal-sucedido. Brittany era uma rapariga bonita, e havia sempre rapazes que queriam conhecê-la e passar tempo com ela. No entanto, Brittany sonhava com restaurantes chiques, carros caros e um pedido de casamento romântico. Ultimamente, ela começou a conhecer homens online, indo a encontros quase todas as noites, mas nenhum era adequado para ela. Ainda hoje, ela tinha saído com um avarento que a levou a um restaurante barato, de onde ela fugiu assim que percebeu que não havia mais nada a esperar. Anteontem, pelo contrário, um homem rico e generoso tinha vindo ao encontro, mas no final da noite, ele concluiu que ele e Brittany não eram adequados um para o outro. Imagina, ele arrastou-me para uma exposição de porcelana chinesa. Andamos a ver jarras e pratos, ele disse-me algo sobre imperadores da era dos dinossauros e outras tolices. Aborrecido. Depois levou-me ao cinema, para ver um filme de arte. Por que é que eu tenho tanto azar com os homens, hã? Não te preocupes, vais encontrar outro, disse Brooke, incerta. Brittany suspirou e foi dormir para o seu quarto. Ela tinha de ir para a faculdade no dia seguinte. O professor olhou para Brittany com hostilidade, como se ela fosse culpada pela sua própria falta de atratividade, peso e provável solidão. Você tem problemas sérios com o seu desempenho acadêmico. Muito sérios, disse ele. Eu estou a esforçar-me ao máximo. Brittany fez olhos honestos e acenou frequente em confirmação das suas palavras. Eu pessoalmente não vejo que você se esteja a esforçar. Anda a faltar às aulas, provavelmente tem coisas mais importantes a fazer do que estudar. Ele levantou-se com dificuldade e aproximou-se da rapariga, quase de perto. Os seus olhos deslizaram pelo rosto dela e pousaram mais abaixo, no decote da sua blusa. Talvez possamos arranjar alguma coisa, Brittany exalou febrilmente, pensando no que fazer. A perspectiva de ser expulsa não lhe agradava. Estudar parecia ser a única maneira de se agarrar à cidade e de alguma forma organizar a sua vida. Especialmente porque ela não sabia o que dizer aos pais, e em breve seria verão, ela deveria ir à casa, à aldeia, e falar sobre os seus feitos acadêmicos. Mas ela não tinha nenhuns. Você podia, por exemplo, começar a assistir às aulas, sugeriu o professor, encolhendo os ombros. Mas temo que, no seu caso, já seja inútil. Vou ter de levantar a questão da sua expulsão. Não podemos chegar a algum tipo de acordo? Perguntou Brittany, sedutoramente, inclinando-se ligeiramente para a frente e exibindo o seu decote ao professor. Ela sabia o seu valor, bonita, alta, moderna e moderadamente desinibida. Ela muito suspeitava que o velho professor tinha os olhos postos nela e, a julgar pela reação dele, ela estava certa. Posso convidá-la para ir a algum lado? Perguntou o professor, corando. Eu aceito e confio completamente no seu gosto, suspirou Brittany, sorrindo encorajadoramente. Isso foi o suficiente para fazer o homem florescer. Ele inclinou a cabeça, revelando a sua careca brilhante rodeada por cabelos raros, e beijou-lhe a mão. Nem Brittany nem o professor suspeitavam que dois estudantes estavam do lado de fora da porta, escutando avidamente a conversa deles. Quando Brittany saiu da sala, eles afastaram-se rapidamente da porta e foram diretos ao gabinete do reitor. Lá, falaram com a vice-reitora, que por acaso é a esposa do professor amoroso. À noite, Brittany e o professor foram a um restaurante e depois para a casa dele. O homem tinha certeza de que a sua esposa não estaria em casa durante pelo menos mais 3 horas. Mas, inesperadamente, a porta do quarto abriu-se e a sua esposa apareceu à entrada. Houve um escândalo, gritos e lágrimas. O professor, com ar confuso, corria pela sala a apanhar as suas roupas. Brittany sentou-se na cama grande e assistiu a esta cena horrorizada. A esposa olha para o marido com ódio e pena. Estamos juntos há 30 anos, os nossos filhos cresceram, tu já tens 2 netos, e ainda continuas a trair-me, disse ela amargamente.
Preciso de te lembrar a quem tu deves tudo o que tens agora também? Ela acenou com a mão em desespero e olhou para Brittany com raiva. E tu estás expulsa. O veredito foi anunciado. Passaram 2 semanas. Brittany estava a abanar no autocarro velho há 2 horas. A sua vizinha de assento, uma senhora idosa animada, esteve a contar as notícias da aldeia o tempo todo. Brittany olha pela janela. Ela já se arrependia de ter aceitado a oferta da amiga para passar o verão na sua casa de campo. Mas era impossível ir para casa. Ela não conseguia imaginar como enfrentaria os pais. Por isso, ela ligou e mentiu, dizendo que tinha passado nos exames com sucesso e decidiu ficar na cidade durante as férias. E agora, no autocarro, ela questionava-se se tinha feito a coisa certa. Mas que outras opções é que ela tinha? Alugar um apartamento na cidade era caro, enquanto a casa na aldeia era gratuita. O autocarro saiu da estrada e parou. Uma senhora idosa puxou alguns cestos para o corredor, depois virou-se para Brittany e disse: "O meu parente Anthony deve estar aqui para te encontrar. Tu és nova aqui, por isso podemos dar-te boleia." Brittany saiu do autocarro, pegou na sua mala elegante e olhou em volta. As pessoas dispersavam-se em diferentes direções, e a mulher idosa já se apressava em direção a uma velha carrinha picape. Anthony pareceu muito atraente a Brittany. Ele tinha cerca de 40 anos, alto, com cabelo claro penteado e olhos cinzentos. "Então, tia, foste visitar os teus netos?" perguntou ele, abrindo a bagageira. "Claro", respondeu a idosa, brincalhona. "Vi os meus netos e a cidade." "Isso é bom", o homem acenou com aprovação e olhou para a bonita estranha com caracóis castanhos e olhos verdes. "Olá, quem é que tu vens visitar neste fim de mundo?" "Eu vim para a sua área para descansar", respondeu Brittany, pensativa. "Bem, não há nada para ver aqui", Anthony riu-se. O seu riso era contagiante. Brittany sorriu. "Eu estou bastante satisfeita com o rio, o ar fresco, a natureza aqui é linda." O homem concordou. Quando ele soube que Brittany ia viver na casa velha dos Blake, ficou muito surpreendido. A casa estava há muito tempo inabitável. Brittany encolheu os ombros, impotente. "Bem, eu hei de desenrascar-me de alguma forma", disse ela, incerta. "Disseram-me que há ferramentas no celeiro." Anthony abanou a cabeça, carregou a mala dela para a bagageira e abriu a porta de trás. "Entra, havemos de resolver o problema da casa de alguma forma." Chloe acenou com um sorriso, lançando olhares aos seus filhos sossegados, que construíam algo com legos no chão, franzindo a testa em concentração. Embora Chloe não pudesse ter filhos, ela amava os seus filhos como se fossem seus. Ela e o marido tinham adotado o menino e a menina de um orfanato quando tinham 5 e 3 anos, respectivamente. Antes disso, eles tinham tentado de tudo para ter o seu próprio filho, desde consultar médicos a visitar xamãs e videntes, mas sem sucesso. Eles desistiram da esperança e até consideraram o divórcio, com Chloe a sugerir que o marido a deixasse para não arruinar a vida de um homem saudável que queria uma família. Mas ele ficou, argumentando que, se não era para ser, eles viveriam juntos de qualquer maneira. E então nasceu a ideia da adoção. Chloe cozeu uma tarte e limpou meticulosamente a casa. Apesar de ser uma rapariga da cidade e filha de pais ricos, ela era muito orgulhosa da sua casa. Eles tinham se mudado para o campo há 3 anos e, nesse tempo, Chloe adaptou-se totalmente à vida rural. Ela aprendeu a fazer tartes, a ordenhar cabras, a alimentar galinhas e muito mais, sem o qual simplesmente não se pode sobreviver na aldeia. De repente, o cão latiu alegremente. Anthony tinha finalmente chegado. 1 minuto depois, o marido apareceu em casa. Ele pendurou o casaco, aproximou-se do espelho e examinou o seu reflexo. Chloe ficou surpreendida. Anthony nunca tinha prestado muita atenção à sua aparência antes. "Estás um bocado atrasado", disse ela, olhando para o relógio. "Já são 7h30. "Bem, uma rapariga da cidade veio para cá", Anthony encolheu os ombros. "A neta do Henry Blake alugou-lhe a casa para o verão."
Eu dei-lhe boleia a ela e à minha tia da paragem do autocarro e ajudei um pouco, respondeu ele sem olhar para a esposa. Ninguém vive na casa há algum tempo, até as janelas estavam tapadas com tábuas. Ela veio sozinha, não foi? Perguntou Chloe, limpando as mãos a uma toalha. Sim, ela é estudante, respondeu Anthony, indiferente. Que estranho, Chloe encolheu os ombros. Bem, vamos comer. Senta-te. Anthony lavou rapidamente as mãos e sentou-se à mesa. Ele atirou a toalha para o lado e respirou o aroma da tarte de couve acabada de fazer. Tu és tão habilidosa, uma dona de casa, disse ele, abraçando a esposa com prazer. No dia seguinte, Anthony foi ajudar Brittany novamente. Ele consertou a mesa e o banco, e pendurou uma rede de descanso no quintal. Eu não sei como te agradecer, disse Brittany, brincalhona. Nós, os aldeões, somos simples, um obrigado é suficiente, disse Anthony. Mas tu não pareces um aldeão, respondeu Brittany. Anthony riu-se e sentou-se num banco reparado. Tu tens razão. Eu mudei-me para cada cidade com a minha esposa e filhos. Brittany fez o possível para esconder a sua desilusão com a notícia de que o seu interlocutor era casado. Seria interessante ouvir como tu vieste parar aqui, disse ela. Anthony encolheu os ombros. Eu costumava vir aqui todos os verões para a casa da minha avó. Uma vez, um carro caro parou em casa do nosso vizinho, e uma mulher, um homem e uma menina saíram. Eles entraram em casa. Depois, os rapazes locais aproximaram-se de mim e disseram, Ei, esta é a nossa rua, desaparece daqui. Eu agarrei numa pedra e disse, se vocês não me deixarem em paz, vão ver, e atirei-lhes a pedra. Eu só os queria assustar, mas acertei no carro. O vidro partiu-se. Os rapazes fugiram imediatamente, e eu fiquei ali em choque, como uma estátua. Então a porta da casa abriu-se e a tal menina saiu. Ela olhou para o carro e perguntou, foste tu que partiste? Eu acenei que sim. Depois, o pai dela saiu de casa, olhou para mim, olhou para o carro e começou a gritar. Mas a menina virou-se para ele e disse calmamente que tinha sido ela que partiu acidentalmente. Ela disse que um cão grande andava por ali, ela assustou-se e atirou uma pedra. O pai dela olhou para ela com carinho, deu-lhe uma palmada na cabeça, pediu-me desculpa e voltou para casa. Eu comecei a cortejar essa rapariga. Deixava flores selvagens debaixo do portão dela todos os dias. Um dia até pesquei peixes no rio e deixei-os à soleira da porta deles. O pai dela, lembro-me, atirou fora o peixe e ralhou, que tipo de brincadeira é esta na aldeia? E então eu decidi escrever-lhe uma carta de amor. Coloquei-a na caixa de correio. A mãe dela tirou a carta, mas não a rasgou e deu-a à filha. Que romântico! Brittany bateu palmas. E depois? Depois eu tive muitas notas más na escola e não voltei mais à aldeia. Fiquei em casa a estudar durante o verão. Mais tarde, voltei à casa da minha avó, mas não vi mais a rapariga. Os anos passaram, eu entrei para o exército e, no segundo ano de serviço, recebi uma carta da minha mãe a dizer que a minha avó tinha morrido. No funeral, uma rapariga bonita aproximou-se de mim. Eu olhei para ela e era a mesma rapariga. Ela tinha crescido, ficado mais bonita. Resumindo, apaixonei-me outra vez, mas desta vez a sério. Eu tinha mais um dia antes de regressar ao exército e passeio com ela. Conversamos, sentamo-nos junto ao rio, lembramos a nossa infância, o peixe, o carro partido e a minha carta de amor. Enfim, ela disse que esperaria por mim até eu terminar o serviço. E ela esperou. Brittany ofegou. Sim, eu terminei o serviço, casamo-nos, e depois adotamos crianças e mudamo-nos para cá. Oh, sério? Vocês adotaram crianças? Tu és um santo, exclamou Brittany. Anthony sorriu timidamente. Oh, vá lá. Eu só sempre quis ter filhos, e ele hesitou. Brittany acenou com compreensão. Isso é pessoal, eu entendo tudo. Anthony saiu com um estranho sentimento de vergonha e desconforto. Ele estava com vergonha por, involuntariamente,
ter comparado esta convidada encantadora com a sua esposa. E desconfortável, porque a comparação não era a favor da sua esposa. Brittany estava perdida em pensamentos, sentada no seu quarto à noite. O facto de o bonito Anthony ser casado e ter 2 filhos era algo perturbador. Enquanto vestia o pijama, ela captou um movimento com o canto do olho. Quem está aí? Sai e mostra-te. Ouviram-se sons de algo a remexer, depois silêncio. Brittany sentiu-se desconfortável. 10 minutos depois, Brittany estava a tentar consertar um buraco na cerca quando Anthony a apanhou nessa atividade. O que é que tu estás a fazer? Perguntou ele, surpreendido. Estou a reparar a cerca, respondeu Brittany, um pouco irritada. Podes ajudar? Anthony entrou no quintal e concordou em ajudar a consertar a cerca. Brittany contou brevemente o que tinha acontecido, e Anthony riu-se com bonomia. O teu vizinho, o velho Tom, há muito tempo que não se interessa por nada disso. Ele está acima de qualquer suspeita. Brittany protestou, insistindo que tinha ouvido alguém a remexer. Anthony aproximou-se da cerca e inclinou-se para a fresta, acenando a Brittany com a mão. Estás a vê-lo? Foi aquilo que estava a remexer, disse ele, apontando para um cão. Brittany riu-se, percebendo o seu erro. Anthony decidiu pregar as tábuas de qualquer maneira, para a paz de espírito de Brittany. Ela ficou agradecida e, 5 minutos depois, Anthony já estava a martelar, prendendo ripas de pinho nas maiores frestas. Ele sentiu o olhar de Brittany nas suas costas e comparou-a com a sua esposa mais uma vez. E mais uma vez, não a favor da sua esposa. Entretanto, o seu amigo Jack andava à procura dele. E onde está o Anthony? Perguntou Jack ao entrar em casa. No trabalho, onde mais estaria? Respondeu Chloe, surpreendida, enquanto punha de lado as suas agulhas de tricô e lã. Vocês não trabalham juntos? Por que tantas perguntas? Jack coçou a sua careca, parecendo confuso. Ele não está lá. Andei à procura dele o dia todo. Preciso de autorização para ir buscar as peças, mas não consigo encontrá-lo. Jack despediu-se, montou na sua moto e conduziu vagarosamente pela rua, virando a cabeça à procura da familiar carrinha azul. Em breve, ele avistou o carro estacionado no portão de uma casa velha e inabitável. Mas a casa já não parecia abandonada. As janelas estavam abertas, roupa de mulher estava pendurada numa corda no quintal e a porta estava entreaberta. Jack desceu da moto e bateu à porta. Ouviram-se vozes e passos apressados dentro de casa. Anthony abriu a porta, com um ar peculiar, despenteado, sem camisa e com o cinto desapertado. Em geral, tudo ficou claro sem palavras. Jack era amigo de Anthony, mas como um homem de família exemplar, ele não via com bons olhos tal leviandade. Preciso de assinar uns papéis, disse Jack, atrapalhado. Vou buscar as peças. Andei à tua procura por toda a oficina e não te consegui encontrar. Tens os papéis contigo? Perguntou Anthony, irritado. Jack tirou uma pasta da mochila e entregou-a a Anthony sem olhar. Anthony assinou os papéis com um floreado. O que é que tu estás a fazer aqui? Perguntou Jack. Não é da tua conta, Anthony olhou severamente para o amigo. Tu não viste nada, percebeste? Jack acenou, incerto. Anthony estendeu-lhe a mão e apertou-a com força, olhando-o significativamente nos olhos. Apenas não perguntes nada, ok? Eu ainda nem percebi bem como é que isso aconteceu. Jack não tinha intenção de perguntar nada. Ele sentiu pena de Chloe e dos seus 2 filhos pequenos. Ele também se sentiu desapontado com o amigo, e isso era o que mais doía. Os dias passaram e o comportamento de Anthony tornou-se cada vez mais estranho. A cada dia que passava, ele chegava à casa mais tarde, comia rapidamente e em silêncio, respondia a todas as perguntas monossilabicamente ou com frases feitas. Chloe não conseguia livrar-se de um sentimento desagradável e inexplicável, e imaginava os piores cenários. Ela queria acreditar em Anthony, mas a situação só piorava. Chloe nem reparou quando Susan, a esposa de Jack e sua amiga, entrou em casa.
Susan trabalhava na biblioteca. Ela era muito culta e orgulhosamente considerava-se parte da elite intelectual da aldeia. Olá, cumprimentou ela alegremente Chloe. Parece que estás a ir para uma conferência. Em que estás a pensar? Sobre confiança. Como achas, se um homem ama, ele engana? Chloe respondeu a uma pergunta com outra pergunta. O amor é frequentemente elevado a um nível absurdo nos livros, mas mesmo o amor não é uma panaceia para o engano. É um facto bem conhecido que as pessoas mentem. Aqueles que são honestos com algumas pessoas podem ser muito calculistas e astutos com outras. Tal é o paradoxo, minha amiga. Alguém engana sob a pressão das circunstâncias, alguém por um mero impulso do ego, e alguém simplesmente não consegue imaginar a sua existência sem mentiras. Mas não confiar em ninguém significa estar em constante estresse, procurar significados ocultos em todo o lado, esgotar-se a si mesmo e aos outros com dúvidas. Tu não podes amar se não confias. Por que se quer começar uma relação? Susan expôs. Chloe suspirou. As reflexões de Susan aumentaram a sua confusão. Talvez ela precisasse de agir, simplesmente falar com o marido de coração para coração, e depois ver o que aconteceria. No entanto, a conversa não aconteceu. Aconteceu que Chloe descobriu a infidelidade do marido vendo tudo com os seus próprios olhos. Depois de conversar mais um pouco com a amiga, Chloe acompanhou-a à porta e, olhando novamente para o relógio, marcou o número do marido. Ele estava indisponível outra vez. Sem pensar muito, ela saiu de casa e caminhou pela rua. As pessoas vinham na sua direção, algumas da quinta, algumas da serração e algumas da oficina mecânica. Chloe viu Jack. Olá, sabes onde está o Anthony? Perguntou-lhe ela. Como é que eu hei de saber? Jack ficou nervoso e desviou o olhar. Por acaso sou o supervisor dele? Não sejas tão evasivo, Chloe questionou. Eu consigo ver que tu estás a esconder alguma coisa. Estou cansado, vou para casa. Jack virou-se rapidamente e apressou-se pela rua. Chloe observou-o durante muito tempo e foi em direção ao rio, onde ficava a casa dos Blake. Ao aproximar-se, ela viu o carro do marido no início do crepúsculo e a luz na casa. Já sem esperança de ver algo bom, ela espreitou pelas janelas. O marido estava a abraçar e a beijar uma jovem estranha, que estava praticamente sem roupa. Chloe sentiu como se alguém a estivesse a sufocar, mas conseguiu controlar-se, abriu a porta e entrou em casa. Ao vê-la, Anthony congelou. Chloe olhou para ele com desdém e saiu de casa. A mulher praticamente correu pela rua, tentando com todas as suas forças não chorar. O som de um motor foi ouvido atrás dela. Chloe, espera. Ouve. Anthony debruçou-se da janela do carro. Ele parecia lastimável, o cabelo estava despenteado e os olhos assustados. Espera, deixa-me explicar. Chloe parou, virou-se para ele e cruzou os braços sobre o peito. Explicar, ela semicerrou os olhos. Então, tenta explicar. Eu nem sei como aconteceu, ele murmurou. Eu perdi a cabeça, cometi um erro. Acontece. Por favor, perdoa-me. Chloe queria muito bater-lhe. Ela provavelmente tê-lo-ia feito se não houvesse pessoas na estrada, que lhes lançavam olhares curiosos. Vamos falar em casa, disse ela secamente, e caminhou pela estrada. Anthony seguiu-a lentamente. Entra no carro, pediu ele. Parece estranho, eu a conduzir e tu a andar. Pensa no que as pessoas vão dizer. É só isso que te preocupa, respondeu Chloe amargamente. Eles cobriram todo o caminho para a casa da mesma maneira, ela a pé, ele a conduzir. Em casa, Chloe sentou-se no sofá e chorou baixinho. Ela não lhe atirou bancos nem partiu pratos. Mas estas lágrimas silenciosas da sua esposa eram mais assustadoras para ele do que quaisquer gritos e escândalos. Vamos esquecer isto, pediu ele novamente. Queres que eu vá ter com ela agora mesmo e lhe diga que não há nada entre nós? Queres isso? Eu amo-te só a ti. Sim, eu quero.
Eu quero que tu faças as tuas malas e te vás embora, ela soluçou. Não me interessa para onde vais, para ela ou para qualquer outra pessoa. Eu não vou fazer mala nenhuma, ele franziu o sobrolho. Então eu ajudo-te, Chloe encolheu os ombros. Abriu a porta do armário e, em 5 minutos, a mala de Anthony estava cheia com as suas roupas. Pega nas tuas coisas e sai, disse ela com firmeza. Anthony saiu de casa de cabeça baixa. Ele conduziu até ao fim da rua, parou em casa de Jack e buzinou. O amigo saiu imediatamente, como se estivesse à espera. Ele olhou para a mala no banco de trás e suspirou com simpatia. Ela pôs-te fora. Anthony acenou com a cabeça e tirou cigarros, dando um ao amigo. Eles fumaram em silêncio. Bem, eu estava a pensar, disse Anthony finalmente. A partir de amanhã, vou de férias. Tu ficas por mim. Eu vou ao mar com a Brittany. Ela nunca lá esteve antes, e eu preciso de descansar. Tem juízo, protestou Jack. A tua família está a desmoronar-se e tu vais para resorts com a tua amante? O que se passa contigo? Não é da tua conta. É melhor ficares de olho nas coisas aqui enquanto eu estiver fora. Anthony atirou fora o cigarro, ligou o carro e conduziu até Brittany. Jack abanou a cabeça e foi para casa, estremecendo interiormente com as ações do amigo. No dia seguinte, Anthony pegou na sua amante e levou-a para o mar para relaxar e vingar-se, enquanto a sua esposa fiel foi deixada sozinha com os 2 filhos. 10 dias depois, na aldeia, Jack abraçava entusiasticamente o seu irmão. Ei, mano, ele deu uma palmada nos ombros de Charles. Há quanto tempo não nos vemos? Um par de anos, provavelmente, Charles sorriu. Jack olhou para o carro brilhante do seu primo. Carro fixe, disse ele com admiração, tocando na asa brilhante do BMW preto. Obrigado, respondeu Charles modestamente. Os negócios estão a correr bem, posso dar-me a este luxo. Bom para ti, disse Jack, e apontou para o seu Ford, que já tinha visto melhores dias. E eu ainda estou no mesmo cavalo velho. Também não é mal, Charles tocou nos puxadores gastos. Susan bateu palmas. Oh, os homens serão sempre homens, prontos a falar de carros. Charles, entra. Não prometemos museus e restaurantes aqui, claro, mas garantimos boa pesca e uma recepção calorosa. Os homens entraram obedientemente em casa. Susan pôs rapidamente a mesa. Por cortesia, ela sentou-se com os homens durante meia hora, antes de ir à casa da amiga para discutir o irmão do marido, que ela acreditava ser um homem muito digno. Em casa de Chloe, Susan sentou-se na cozinha e descreveu vividamente o convidado, partilhando tudo o que tinha aprendido com ele e com o marido. Ele é uma boa pessoa, mas sem sorte na vida pessoal, disse ela no final. Sem sorte? Perguntou Chloe, indiferente. Apesar dos esforços de Susan, a candidatura do pretendente não conseguiu impressionar Chloe. Ela ouvia com pouca atenção, os seus pensamentos estavam noutro lugar. Quando ele partilhou o seu último amor, eu senti tanta pena dele. Embora com o dinheiro dele, ele pudesse comprar qualquer um. Não se pode comprar o amor, suspirou Chloe. Isso também é verdade, concordou Susan com um suspiro. Queres conhecê-lo? Chloe riu-se. O que é tão engraçado? Susan não percebeu. Mesmo que eu quisesse, como posso competir com as belezas da cidade? Além disso, eu tenho 2 filhos. Mas ele disse que sempre sonhou com uma família normal, mas apaixonou-se por esta Ellen, que se revelou um cuco. Ela deixou o seu próprio filho com a mãe e foi para a capital construir a sua própria vida pessoal. Sim, é uma pena, claro, simpatizou sinceramente Chloe. Chloe tinha mudado muito nos últimos dias, como se tivessem passado anos. Exteriormente, ela permanecia igualmente atraente, mas a faísca de alguém interessado na vida tinha desaparecido dos seus olhos. Ela mantinha a casa limpa, as crianças estavam bem cuidadas e alimentadas. Ela também não se esquecia de si mesma, não ficava desleixada e não ganhava quilos a mais. Ela não comia doces para afogar o seu ressentimento.
Ela entendia que era responsável pelos seus 2 filhos pequenos, que certamente não tinham culpa de que o seu pai adotivo os tivesse traído e decidido ter uma aventura. Inicialmente, ela esperou que Anthony voltasse e estava até pronta para perdoá-lo, com a condição de que a amante fosse embora e ele a esquecesse para sempre. Mas Anthony não voltou, e descobriu-se que ele estava agora à beira-mar com a sua amante. Por isso, Chloe recusou os convites persistentes dos seus amigos, dizendo: "Eu não estou com cabeça para novos conhecimentos agora." Entretanto, Charles e Jack andavam de mota pelas ruas, rindo. Os aldeões olhavam para eles, ora com um sorriso, ora com desaprovação. "Charles, para onde é que tu vais?" gritou Jack, apontando para a frente. Charles virou-se para o guiador, mas era tarde demais. As rodas da frente afundaram-se na lama castanho esverdeada. A mota virou-se e ambos caíram na poça. "Onde é que tu aprendeste a conduzir?" gritou Jack. "Foi a minha primeira vez numa mota", desculpou-se Charles. "O que se passa aqui?" perguntou uma voz feminina severa. Os homens viraram-se e viram Susan, de mãos nas ancas, olhando fixamente para eles. "Querida, não te zangues, estávamos só a dar uma voltinha." "Estou a ver, vocês estão bêbados", retorquiu a esposa. "Só um bocadinho", respondeu Jack. Charles permaneceu em silêncio. Ele não estava a olhar para Susan, mas sim para a mulher que estava atrás dela, elegante, magra, com um olhar cansado nos seus olhos castanhos. Susan virou-se para ela e disse em tom de reprovação: "Conhece a Chloe? Este é o Charles, o irmão do meu alcoólico. E, aparentemente, ele também é alcoólico." "Olá!" Charles levantou-se e sacudiu as suas calças de ganga caras. "Desculpe-nos, estivemos a fazer algum barulho. Simplesmente não via o meu irmão há muito tempo." Chloe sorriu tristemente, tirou um lenço e aplicou-o na testa dele. "Tu estás ferido. Entra, eu trato da tua ferida." Jack sorriu e mostrou o seu cotovelo arranhado. "Eu também estou ferido. Também preciso de tratamento. Eu vou tratar-te de tal maneira em casa que tu vais lembrar-te disso para o resto da vida. Vá, pega na tua mota e vamos para casa", prometeu Susan ao marido, fingindo estar zangada. Charles e Chloe observaram enquanto a mota ruidosa levava o casal rua acima. "Vamos", Chloe abriu o portão. Em casa, ela pegou engase e peróxido, tratando rapidamente o arranhão. O tempo todo, Charles observava-a silenciosamente, parecendo admirá-la. "Tu tens umas mãos tão macias", notou ele. Chloe corou. Susan tinha razão, este Charles era indubitavelmente atraente. E ele tinha, de facto, um olhar triste nos olhos. "São apenas mãos", respondeu ela impassivelmente, colocando um penso rápido na ferida. "Pronto. Está feito." "Obrigado", ele tocou na tira grossa na sua testa. "Tu vives sozinha?" "Com os meus filhos. Estão em casa de uma amiga agora." "E o teu marido?" "Eu não tenho marido." Ela fez uma pausa. "Eu já não tenho marido." "Vocês divorciaram-se?" Chloe olhou nos olhos atentamente. "Charles, está na hora de ires." "Eu tenho muito que fazer." Charles acenou em concordância. "Sim. Desculpa as perguntas inapropriadas. Eu estava só curioso. Obrigado por tratares da minha ferida." Mais tarde, nessa noite, Charles pediu a Jack para lhe falar sobre Chloe. Em geral, o Anthony foi para o mar com a amante, Jack terminou a sua história. Charles abanou a cabeça. "Oh, e eu perguntei-lhe pelo marido." "Que idiota que eu sou", disse ele com pesar. "Não te preocupes, tu não sabias", o primo descansou. "Então, gostaste dela?" Charles acenou que sim. "Ouve, mas há uma coisa importante", disse Jack relutantemente. "Ela tem 2 filhos adotivos." "Eu não vejo problema nenhum." "E isso é maravilhoso", respondeu Charles, pensativo. "Outro ponto a favor dela. Se ela tem filhos adotivos, isso significa que ela tem um bom coração."
Jack olhou para a esposa, que apenas sorriu com o canto da boca. Na manhã seguinte, Charles acordou cedo e foi à cidade mais próxima. Ele comprou um magnífico ramo de rosas vermelhas, chocolates belgas e champanhe francês. Uma hora depois, Charles já estava à porta de Chloe, batendo educadamente. Duas crianças saíram de casa e olharam para o convidado com curiosidade. Quem és tu? Eu. Charles piscou o olho e entregou-lhes uma caixa de bombons. Eu vim ver a vossa mãe. Ela está em casa? As crianças agarraram na caixa e correram para dentro de casa. Poucos segundos depois, Chloe apareceu à entrada. Ao ver o convidado, ela involuntariamente ajustou o cabelo e puxou para baixo a sua saia comprida. Olá, Chloe. Charles inclinou educadamente a cabeça. Espero que não estejas muito ocupada. Estás aqui por alguma razão? Perguntou ela. Charles encolheu os ombros. Eu estou aqui apenas por ti. Entretanto, Anthony rapidamente percebeu que algo estava errado com a sua nova paixão. Assim que se instalaram no hotel, Brittany, uma beleza frívola, transformou-se numa megera nojenta diante dos seus olhos. Ela comportava-se como se fosse uma senhora a quem todos deviam alguma coisa. Ela discutiu irritada com a administração porque não conseguiu um quarto com vista para o mar, embora Anthony tivesse pago por um quarto sem vista para o mar. Ela puxou as cortinas de forma demonstrativa e importunou constantemente Anthony, dizendo que ele poderia ter encontrado melhores condições de férias. Depois, Brittany queixou-se do barulho, alegadamente vindo do ar-condicionado partido no quarto. Ela começou a andar pelos quartos vizinhos para verificar o quão alto estava para eles. Os hóspedes queixaram-se da vizinha rude, e a administração pediu-lhe para parar com essas palhaçadas. Em vez de relaxar e aproveitar, ela decidiu lutar até ao fim e queixou-se ao administrador sobre o tratamento cínico e pouco profissional que recebeu. Ela gritava com as empregadas de limpeza, queixava-se de que eram rudes com ela, chamava com desprezo a praia uma lixeira suja e ao mar uma poça fedorenta. Além disso, ela envenenou-se com algo no restaurante do hotel e passou 2 dias no quarto, abraçada a sanita. Mas ao conselho de Anthony para visitar um médico, ela respondeu com desdém que confiava nos médicos locais ainda menos do que nos chefes locais. Anthony não podia deixar de sentir que estava a enlouquecer ao ver tudo isto. E foi por esta mulher que ele trocou a sua Chloe. Ele já sabia que estas eram as suas primeiras e últimas férias juntos. Anthony estava cansado de sentir vergonha da sua companheira, por isso, abruptamente, estabeleceu uma condição: ou ela descansava calmamente e contentava-se com o que tinha, ou ele ia-se embora. Depois destas palavras, Brittany ficou ofendida e saiu do hotel. Anthony procurou-a a noite toda pela cidade e acabou por encontrá-la bêbada num café de beira de estrada, na companhia de homens bêbados. Ao exigir que ela fosse com ele para o hotel, ela sorriu descaradamente e mandou-o embora. Quando a conversa aqueceu, os seus companheiros intervieram. Anthony voltou sozinho para o hotel. Ele arrumou as suas coisas e foi para o aeroporto. O seu humor era péssimo. Ele arrependeu-se de ter conhecido Brittany e amaldiçoou-a por ser tão frívola, e a si mesmo por ter cedido à fraqueza. Agora ele tinha uma tarefa: implorar o perdão da sua esposa. Ele não tinha dúvidas de que conseguiria. Depois de aterrar, Anthony saiu do edifício do aeroporto, pegou na carrinha do parque de estacionamento e conduziu para casa. Ao passar por uma pequena cidade, Anthony lembrou-se tardiamente que seria mais conveniente pedir perdão com presentes. Mas ele estava tão zangado com Brittany que nem sequer pensou em comprar presentes para sua esposa e filhos. Portanto, ele entrou na primeira loja que encontrou e comprou o champanhe mais caro e a caixa de chocolates mais cara. A vendedora ficou surpreendida e colocou a caixa e a garrafa à frente dele. Estranho. O segundo a comprar isto hoje, disse ela. E quem foi o primeiro? Perguntou Anthony, pagando. Não sei. Um homem bonito num BMW preto com matrículas de fora. Ao aproximar-se da casa, Anthony viu um BMW preto estacionado em frente a ela. Parando ao lado, ele saiu do carro e olhou para o crossover brilhante. Estranho, murmurou ele, e empurrou o portão,
segurando o champanhe e os chocolates contra o peito. Ao entrar no quintal, ele ouviu imediatamente o riso cristalino da sua esposa e o riso rolante de um homem desconhecido. Anthony ficou perplexo, mas ainda assim entrou em casa. O convidado estava sentado à mesa da cozinha a beber chá. Em frente a ele estava Chloe. À vista da pessoa que entrava, ambos pararam de sorrir. Como devo interpretar isto? Rosnou ele, olhando diretamente para a esposa, e sentou-se numa cadeira, deixando claro quem era o dono da casa. Eu não tenho de te responder, respondeu ela calmamente. Tu achas que tens o direito de me fazer essas perguntas depois de tudo o que fizeste? Anthony não tinha nada a dizer a este argumento, por isso franziu o sobrolho e olhou ferozmente para o convidado. Charles parecia imperturbável. Quem és tu e o que estás aqui a fazer? Rosnou Anthony. Sabes que ela é minha esposa? Eu nunca te vi antes, respondeu Charles com escárnio. Como é que eu havia de saber? A atmosfera na casa estava tensa. Chloe levantou-se da cadeira e posicionou-se entre os dois homens. Como vês, muito em breve eu deixarei de ser tua esposa, dirigiu-se ela calmamente ao marido. Vamos divorciar-nos. Espero que não te oponhas. Eu oponho-me. Veremos isso, gritou Anthony ameaçadoramente, e atirou o champanhe e os bombons ao chão. Chloe estreitou os olhos. Fui eu que arranjei uma amante e fugi com ela para os mares? E tu estás contente por eu o ter feito? Rosnou Anthony. Agora estou, gritou Chloe. Muito feliz. E seria bom se tu simplesmente te fosses embora agora. Charles sentiu-se desconfortável. Ele não estava com medo do regresso repentino de Anthony, ele apenas se sentia estranho por ser testemunha de uma cena familiar. Anthony, posso falar contigo, disse ele. Vamos lá fora falar como homens. Anthony respondeu com uma tal seleção de maldições que Chloe teve de o empurrar para fora de casa. Vomitando maldições, ele sentou-se no carro e arrancou. Charles olhou seriamente para Chloe. Estás a falar a sério sobre o divórcio? Absolutamente, Charles, respondeu ela baixinho e olhou para ele surpreendida. Estou contente. Ele aproximou-se dela, pegou na sua mão, que cheirava a sabão de lavanda, e beijou-a. A mulher ficou embaraçada e retirou rapidamente a mão. Charles, tu só me conheces há pouco tempo. Eu conheci muitas mulheres e sempre pensei que estava apaixonado. Mas depois vi-te e percebi que não havia amor ali. Eu estava enganado, confundindo esse sentimento com paixão, entusiasmo, qualquer coisa. E agora eu conheci-te e percebi que te amo. Mais tarde, quando ele saiu, Chloe estava a lavar a louça com um sorriso, relembrando a sua infância na aldeia, para onde os pais a levavam quase todos os verões. Ela lembrou-se de como observava secretamente um rapaz que costumava deixar flores debaixo do portão e depois fugia sem olhar para trás. Ela lembrou-se da carta em que o rapaz lhe confessava o seu amor. Chloe fechou a água, limpou rapidamente as mãos e foi para o seu quarto. Remexendo nas suas coisas velhas, ela tirou um envelope amarelado. Leu as linhas quase esquecidas, pressionou a carta contra o peito e começou a chorar. Honestamente, ela ainda sentia muito a falta de Anthony. Mas ele traiu-a. Por isso, ela tentaria esquecê-lo. Tais coisas são imperdoáveis. E Charles? Parece-lhe que ele foi sincero nos seus sentimentos. Afinal, às vezes as pessoas apaixonam-se à primeira vista. Quanto aos seus sentimentos, o tempo dirá. 3 meses depois, uma família de aparência comum passeava pela rua principal da capital. Um pai, uma mãe e 2 filhos. As crianças olhavam maravilhadas, como se tudo à sua volta fosse um conto de fadas. Charles e Chloe sorriam enquanto os observavam, e mantinham-se em silêncio. Não porque não tivessem nada a dizer um ao outro, mas porque achavam agradável caminhar lado a lado e estar em silêncio. Que tal tentar o estatuto de mulher casada outra vez? Charles finalmente quebrou o silêncio. Eu ainda não recuperei do divórcio, respondeu Chloe com um sorriso. Ainda ouço as maldições ecoar nos meus ouvidos. Anthony não ia desistir sem lutar.
Ele voltou vez após vez, implorou, suplicou, ameaçou e até tentou chantageá-la com as crianças. Quanto mais ele voltava, mais ele começava a irritá-la. A mulher não via nem orgulho nem arrependimento no seu comportamento. Nessa altura, Charles tinha regressado à sua cidade e ligava regularmente para Chloe, antes de vir à aldeia novamente e ter uma conversa séria com Anthony. Não, ele não o ameaçou. Ele simplesmente ofereceu uma grande soma de dinheiro. Anthony primeiro ficou ofendido, depois ponderou, e depois tornou-se ainda mais audacioso e exigiu que lhe dessem a casa em troca de concordar com o divórcio. Charles sugeriu a Chloe que fosse viver com ele no seu grande apartamento na cidade e desse a casa ao marido. Ela concordou, especialmente porque não havia mais nada para ela na aldeia. Após o acordo, Anthony e Chloe divorciaram-se rapidamente. A mulher não sabia nada sobre o destino da sua amante. Anthony disse simplesmente que eles tinham terminado. Um dia, a senhora Blake, a dona da casa onde Brittany tinha estado, veio visitá-la. Ela disse que Brittany tinha regressado à sua aldeia natal e arranjado um emprego numa quinta avícola. Nenhum dos seus planos brilhantes se concretizou. Nem casamento, nem educação, nem dinheiro. Agora Chloe está a tentar aceitar o facto de que viveu com um homem mercenário, que não só foi infiel, mas também viu. Ela não queria ouvir mais nada sobre ele e, pela primeira vez em muito tempo, agradeceu ao destino por as crianças serem adotadas. Esquece-o. Tu deixaste a casa, deixa-o viver como ele quer. E tu estás aqui comigo, e as crianças também, disse Charles. Ela acenou e sorriu. E o céu de outono sorriu também. Há um segundo atrás sombrio e hostil, o sol espreitou por detrás das nuvens de chumbo, refletiu-se nos paralelepípedos molhados, brincou nas janelas com flashes dourados, correu pelos relevos dos edifícios e iluminou a praça. Chloe sentiu-se subitamente brilhante e feliz. As nuvens desapareceram na sua alma também, e o tão esperado sol apareceu.